Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tempo Bíblico. Eu sou o Bruno Romano, eu sou professor de Escola Bíblica Dominical e estudante de teologia e recebo vocês aqui hoje para a nossa reflexão do dia. E vou ser bem sincero, eu tinha uma outra ideia de vídeo para fazer, eu tinha uma outra ideia de análise e exposição para realizar hoje, mas eu assisti um testemunho que me foi tão impactante que eu mudei completamente o que eu ia fazer e resolvi partir para uma outra linha de análise, que é: qual o tamanho da sua fé? Eu faço essa pergunta porque eu vi um testemunho um tanto quanto impressionante de uma igreja na África. Se eu entendi corretamente do testemunho, uma igreja na região de Mbamba. E lá, nesta igreja, eu vi o testemunho de um irmão em Cristo chamado Celso Castro, perdoe, irmão Castro. E nesse testemunho, esse irmão Castro diz que ele anda 100 quilômetros para ir até a igreja, para ouvir a palavra de Deus. Passa mais ou menos 2 horas ali no culto, para depois ele fazer o quê? Andar mais 100 quilômetros para voltar para sua casa. Eu estou dizendo que essa pessoa anda, caminha a pé 2 maratonas e meia praticamente. Lembrando que uma maratona tem 42 quilômetros. Uma maratona tem 42 quilômetros. Ele anda mais de 2 maratonas, mais ou menos 2 maratonas e meia, para ir ao culto. Passa 2 horas no culto e anda mais 2 maratonas e meia para retornar ao culto, a pé. Esse é um testemunho poderoso, é um testemunho impactante, é um testemunho que deve mexer com você e mexer comigo, de qual tem sido a minha fé. Não estou dizendo que quem anda mais para chegar ao culto vai ser mais salvo. Não, não é isso. Eu não estou dizendo que obras salvam, não estou dizendo que obras vão te levar ao céu. Não estou dizendo que é porque você caminha muito ou caminha pouco até o culto que isso vai mudar a sua fé, que isso vai fazer de você mais crente que os outros. Não, até porque a gente tem que lembrar que a salvação vem por meio da fé e não por obras, até para que ninguém se glorie disso. Então, não é para a pessoa se gloriar, ter glória para si mesma, dizendo: olha, eu ando 100 quilômetros. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, eu estou fazendo essa reflexão por quê? Porque a nossa vida, eu sei que existem muitas dificuldades no ser cristão, no agir, no viver em Cristo. Mas o ponto de reflexão que eu quero trazer é: nós temos tantas facilidades, tantas. Eu me desloco menos de 2 quilômetros para ir para a igreja, e eu ainda vou de carro no ar-condicionado. Se eu tivesse que caminhar 100 quilômetros para ir, mais 100 quilômetros para voltar, como seria a minha fé? Eu continuaria com Cristo ou eu desviaria do caminho? É essa uma reflexão que você tem que fazer, porque a nossa vida, em muitos pontos, está muito fácil. Tem muita gente que se dá o direito de escolher igreja porque uma tem um louvor melhor que o outro. As pessoas estão se dando ao direito de escolher igreja porque, eu acho aquele irmão antipático. Ah, ah, irmãos, percebam. Tem gente escolhendo igreja por conta de louvor. Tem gente escolhendo igreja por conta do, eu não acho esse pastor tão bom.
Tem gente que escolhe igreja porque, essa igreja tem berçário e aquela outra não tem. Essa igreja tem atividade para crianças, aquela outra não tem. Essa igreja tem um grupo de jovens grande, a outra não tem. Veja que nós temos opção de escolher qual igreja vamos congregar com base em situações extremamente efêmeras e que nem é o essencial, que é ouvir a palavra de Deus. E este irmão traz um testemunho poderoso dizendo que caminha 2 maratonas e meia para ir ao culto, sem ter opção de escolher igreja. É por isso que eu chamo a atenção, a minha própria atenção e a atenção de vocês, para perguntar qual tem sido o tamanho da sua fé, qual tem sido o tamanho da minha fé. Jesus já tinha nos alertado, inclusive, como a gente pode ver em Mateus, no capítulo 10, versículo 20, perdoe-me, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, de que a nossa fé tem de ser igual a um grão de mostarda. Não que ela tem que ser pequena, não é isso. A passagem bíblica não diz que a nossa fé tem que ser pequena. Muito pelo contrário. É que o grão de mostarda, embora ele seja pequeno, quando ele dá frutos, quando ele germina, ele se torna a maior das hortaliças. Se torna algo grande, forte, robusto. É nisso que nós temos que nos apegar. A nossa fé começa pequena, a gente começa a nossa caminhada cristã muitas vezes sem nem entender. A gente simplesmente se entrega, a gente se rende, se fala: Jesus, eis-me aqui, meu Senhor. O Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu me rendo porque sem ti eu não consigo. É a gente se render, a gente se dobrar e reconhecer que a gente não consegue caminhar nesse mundo sozinho, com as próprias forças. Porque nós somos pequenos, nós somos ínfimos, nós somos frágeis. E nós precisamos do Deus Altíssimo, que é maravilhoso e grandioso. A conversão é um ato de rendição em que a gente se entrega verdadeiramente. Mas quando a gente se entrega, a gente mal entende, a gente está com uma fé desse tamanho por falta de compreensão ainda. A gente só se rendeu porque a gente sabe que a gente precisa de Cristo. E aí a nossa fé floresce, germina, cresce, dá frutos, se torna grande, forte, inabalável. E ela se torna inabalável também para ultrapassar obstáculos que são impostos à nossa vida para conseguir chegar ao culto. Tem gente que se começa a cair uma gotinha do céu, fala: ai, hoje eu não vou porque tá chovendo. Aí às vezes tá um sol forte, ardido. Ai, hoje eu não vou porque o sol tá tão quente. Ou então, hoje eu não vou porque a minha irmã, minha amiga não vai e eu não tenho com quem bater papo depois do culto. Irmãos, a gente tem que parar de arranjar desculpas quaisquer para não ir ao culto. Nós temos que ser firmes, inabaláveis, ter a fé similar a um grão de mostarda, como disse Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20. É por isso, irmãos, que este testemunho deste irmão que anda 100 quilômetros só para ir ao culto e depois ainda tem que fazer essa caminhada de volta é tão impactante, porque mostra como nós, muitas vezes, estamos acomodados. E é por isso que eu pergunto, uma vez mais, qual o tamanho da sua fé? Eu espero que essa reflexão tenha edificado a sua vida no dia de hoje. E, se edificou, já aproveite e deixe seu joinha, deixe seu like, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas que talvez estejam precisando ouvir um testemunho de incentivo, como foi deste irmão nessa igreja na África. Compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva.
clique no sininho para receber as notificações, para você saber quando tem vídeos novos. E foi um prazer ter vocês aqui neste vídeo. Nos vemos no próximo, se Jesus não voltar antes. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.